Olá, meus queridos! Essa semana continuamos com o nosso assunto, dissertação argumentativa, mas a vertente é outra. Vamos tratar sobre o entendimento do tema, que é muito importante, e o uso da coletânea de textos, ok? Essa matéria está no capítulo 11. Vocês vou dar orientações aqui para vocês interpretarem a coletânea de textos. Tem muitos que não gostam nem de ler os textos da coletânea. Isso é opcional, mas eu vou orientar por que é opcional, tá? Identificar estratégias para a compreensão da temática, aplicar os conhecimentos adquiridos no desenvolvimento de uma produção textual. Essa é a nossa figura preferida, né? A nossa figura preferida é de onde, quando a gente lê, sai várias ideias. Temos aí a lâmpada, que ilumina muitas coisas, né? A leitura ainda é a base de uma boa escrita, tá certo? Como entender o tema, né? Essa parte está na apostila, no tópico 2.1, e como diz aí, não tem uma regra fixa, tá? E tem estratégias que pode ajudar a entender. Para começar, o ideal é, antes de partir para os textos, ler a frase tema em si. Essa deve ser a primeira etapa de todo o processo. Então, a frase tema, ok? Coloque isso aí no papel. Se você tiver com um caderno, você pode até fazer um resumo. É muito pertinente isso. Então, a primeira coisa é ler a frase tema. Após ler a proposta temática, deve-se marcar as palavras mais importantes. Então, tem a proposta temática, que é aquela proposta orientando o que você tem que fazer. Você marca as palavras mais importantes, que, na sua opinião, tem ali. No Enem de 2006, por exemplo, pediu aos candidatos que dissertassem sobre o poder de transformação da leitura. Aparentemente, tratava-se de um tema, né, que não guardava muitos mistérios, tipo, tranquilo. No entanto, poderia ser bastante capcioso e confundir os candidatos. Nesse caso, o autor que se restringisse apenas a dizer como a leitura é importante, mas não falasse sobre sua capacidade de transformação, certamente não estaria de acordo com aquilo que a banca pedia. Assim, marcar as palavras mais relevantes evita tal tipo de equívoco, tá, galera? Então, poder de transformação da leitura, a leitura ela transforma, eu leio e com certeza minha mente não fica igual, tá? Então, se eu falar só da importância da leitura, eu tangencio o tema. Então, é outra situação, muda tudo, tá? Em seguida, é importante atentar-se ao contexto e verificar se ele está evidente no tema. Eu quero falar sobre essa vertente. Isso está evidente? Posso? O que acontece? Quando eu leio a frase tema, aquilo não é à toa. Se eu não conseguir entender o que a banca quer me dizer, quer me orientar com a frase tema, eu preciso ir para os textos de apoio, para os textos motivadores, para poder entender. Porque todos os textos têm um direcionamento, tá? Isso vai me ajudar a escolher que tipo de orientação o meu texto vai seguir, ok? Então, em seguida é importante atentar-se ao contexto e verificar, tá, beleza, já li, a proposta é sobre Brasil ou mundo. Geralmente o Enem é sobre o Brasil, tá? Isso é essencial para não se restringir ou ampliar demais a abordagem. Se você falar sobre o mundo e o tema for sobre o Brasil, que geralmente é, você acaba se perdendo. O tema de 2014, ainda que fosse possível tratar certas comparações com realidades de outros países e culturas, estava sendo solicitada uma dissertação acerca da publicidade infantil no Brasil. Já em 2006, a proposta apresentava um tema universal, que podia ser discutido tanto na esfera nacional quanto na global. Portanto, observe os 3 passos fundamentais para a compreensão correta do tema. Ler a frase tema, marcar as palavras-chave, atentar para o contexto requisitado. Contexto Brasil, contexto mundo, sobre o quê, ok? O uso da coletânea. Como eu falei, não é obrigatório ler, né? E aí alguns alunos falaram assim, professor, e se eu não souber nada sobre o tema? Aí você tem que ler. A coletânea, ela tá ali para te auxiliar. De nenhuma maneira ela tá ali para te confundir, a não ser que a sua cabeça já esteja confusa. Perfeito? Então, não acho que não sei nada sobre o tema. Não tem como ninguém saber nada sobre o tema numa era tecnológica, onde
as notícias voam, né, não correm, e passam muito rápido de um para o outro. Então eu preciso, não sei o que fazer, não sei sobre o que escrever, né, não é saber nada sobre o tema. Acho que não sei, leio a coletânea. A coletânea, ela deve ser sempre ativa, nunca passiva. Ela deve-se ler os textos procurando o que você pode servir para você. Tá? Então, eu tenho 3 textos, 4 textos. Eu leio, aí não tem tempo, perdi muito tempo na objetiva, não tem tempo. Então, lê um, mas lê bem lido. Você precisa lembrar sempre que esses textos, entre muitos, foram cuidadosamente selecionados para compor a coletânea. Então, eles não estão ali à toa. Eles não estão ali por um acaso, para encher linguiça, nem para te fazer ficar perdido, tá? Nessa leitura é importante marcar as ideias consideradas relevantes para você, ainda que não se concorde com elas. Então, independente disso, você marca, tá, entendi que esse texto aqui está falando sobre isso, beleza, já sublinhei. Porque o sublinhar, o envolver, vai te evitar ler novamente, e aí menos perda de tempo, ok? É possível e permitido reunir ideias da coletânea de textos, embora isso não seja o ideal. Mas, se você não sabe sobre o que escrever, não tem outra chance. Então, você pega aquelas ideias, reúne e tenta seguir aquilo ali. A coletânea é um direcionamento, não é para você copiar nada dela. Então, se você quer falar sobre uma pesquisa que tem numa das coletâneas, você pode dizer que pesquisas são feitas para avaliar, vamos dizer assim, a quantidade de pessoas que estão na rua no momento. Você não precisa citar aquela pesquisa, não precisa. Você pode dizer aquilo na generalidade, para não dar a entender que você pegou dali. Porque se você estreitar e acabar dizendo dados que estão ali, aí é cópia. Aí vocês perdem ponto. Tá? O mais importante é ficar claro que a coletânea está ali para nortear o candidato, te dar um norte, te dar a direção, apontar um caminho entre tantos possíveis. Aí é o que eu falei, se você disser um monte de coisa que não for a intenção da banca, você se perde. E aí pode fazer o texto mais lindo que for, que não vai adiantar muito. Tá? Então, para saber o que a banca quer, precisa ler alguma coisa da coletânea. Mas muita gente não lê e se dá bem. Depende muito de cada um, tá? E aí fica a dica. Se acha melhor não ler, beleza. Sabe tudo sobre o tema, show. Se não souber, lê pelo menos 1 ou 2 para poder nortear. Show? Assunto diferente de tema. Tem gente que faz pior. Além de não saber a diferença de assunto e tema, ainda coloca o tema como título, gente. Tema é tema, título é título. Título é você que faz, o tema tá ali, é diferente. A gente fala, professora, mas tema não é o título? Não, não. O tema é uma abordagem muito ampla. O seu título é algo específico que você vai escrever no texto. Então, bora ler isso contextualizando, que é super importante, tá? Assunto diferente de tema. A produção de uma redação parte de um entendimento bastante importante, a diferença entre assunto e tema. Sem essa percepção, é possível que o autor cometa equívocos que resultem na perda de muitos pontos. Em 2015, o Enem propôs a discussão sobre a pertinência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Ao analisar a frase tema, percebe-se que o assunto a ser desenvolvido era a violência, mas o tema direcionava a abordagem para a problemática da violência contra a mulher. Seria completamente errado falar só sobre violência? Não, mas um texto com esse recorte não atenderia plenamente ao pedido feito pela banca. Assim, é possível compreender que o assunto remete a questões mais amplas, enquanto os temas derivam do assunto e têm abordagem mais específica. Entender essa diferença é crucial para a produção de um texto coerente, coeso e que atenda ao que foi proposto pela banca, evitando assim a perda de pontos. Tá? Então, se eu falo sobre a publicidade no Brasil, a publicidade infantil no Brasil, e eu falar somente da publicidade, não falar da parte infantil, eu até vou conseguir alguma coisa de ponto. Eu vou conseguir, porque, mas como eu tangenciei, eu perdi. Como eu não falei da parte infantil, também perdi. Então vocês têm que atentar sobre isso. Esse cuidado vocês precisam ter, tá? E referente à fuga ao tema.
Isso, gente, quem foge do tema é 0. É muito mais fácil zerar do que conseguir 1000. Se vocês visualizarem as estatísticas dos anos anteriores do Enem, a quantidade de gente que zera é muito superior à quantidade de gente que consegue 1000. Então, a fuga é séria, sim, e dá 0, sim, e tem diferenças entre fuga total e fuga parcial. Vamos ler então aprofundando. Há diversos erros que podem ser cometidos pelo autor de uma dissertação argumentativa, e um dos mais comuns e graves é a fuga do tema. As duas maneiras de se cometer esse desvio são a fuga total e a fuga parcial. A primeira, mais rara, ocorre quando, ao longo de toda a redação, o autor não aborda o tema sugerido, ignorando a proposta temática. Tá? Ele simplesmente pega o que ele lê, às vezes nem lê direito, mal leu, já sai partindo ali, escreve o que quer. Tá, gente? É desse jeito. Dessa forma, o que ele escreve não tem nada a ver com o que foi proposto. Já a fuga parcial ocorre quando o autor amplia ou especifica demais o tema que aparece na proposta. Foi o que eu falei para vocês. Ele especifica demais, ele fala só da violência, não fala da mulher. Ele até generalizou, né? Quando fala da violência aberta, ele generaliza. Então, ele vai perder também uma fuga parcial, tá? No caso do Enem 2019, que versou sobre a democratização do cinema do Brasil, em um texto que discutisse apenas a importância da sétima arte, que é o cinema, sem tocar na questão do acesso, poderia incorrer em fuga parcial do tema. Tá? Então, vocês precisam atentar a esses cuidados, que isso é fundamental para não perder ponto onde vou perder muito, perde muito mais do que um erro ou outro de ortografia. Tá? Tem muita gente que se preocupa em erros de português, perde, mas é pouca coisa, dependendo do erro, é claro, né? Mas nesse caso aqui, o ponto perdido é muito maior, ok? A intertextualidade, bora lá. É um assunto muito importante que a gente precisa usar muito, saber usar muito no desenvolvimento. É uma riqueza, vamos dizer assim, tá? Referente ao meu texto. Tem muita gente que escreve bem, mas não usa intertextualidade, é uma pena. Né? Eu já li textos ótimos, tanto das duas turmas, mas eu não vejo muito intertextualidade. Eu gostaria muito que a partir dessa aula vocês tentassem usar, o que ajuda muito a enriquecer o saber de vocês, e o leitor também descobre o quanto você sabe sobre o tema, tá? A intertextualidade, ainda que a cópia seja mal vista, uma estratégia bastante valorizada é a intertextualidade. Trata-se da relação que se estabelece entre dois textos, quando um deles faz referência a elementos e ou termos existentes no outro. Isso pode demonstrar, além de pleno domínio textual, repertório cultural, o que pode ser enriquecedor para o texto e contar vários pontos de originalidade. Tá? A originalidade é muito importante na redação do Enem. O que é ser original? É ser você. É escolher algo que ninguém vai escolher naquele momento. Tá? E isso é fundamental. Um exemplo de intertextualidade está em nosso hino nacional. Quando cantamos que nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores, mesmo que muitos não saibam, estamos referenciando o famoso poema de Gonçalves Dias, Canção do Exílio, onde diz: nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, a intertextualidade ela pode ser feita naturalmente, por música, alguma música que mencione referente ao tema, alguma colocação de algum escritor, filósofo, tá? E vocês têm a parte da filosofia, a parte da biologia, o texto do corpo humano, que vocês podem citar numa situação que o tema tem a ver com a saúde, tá? Eu tenho aí, quando eu falo de educação, de publicidade, eu posso citar também coisas referentes a educadores, e aí eu tenho um leque enorme, né? Mas muito é usado poesia, né? Eu tive um aluno ano passado que usou, na questão do cinema, ele usou uma citação, ele fez intertextualidade referente a Carlos Drummond. Naquele poema, no meio do caminho, tem uma pedra. A pedra aí seria a falta de acesso, olha só, ao cinema. Né? Então a gente pensa assim, que não dá para fazer, tá? Ele não sabia muitos poemas de Carlos Drummond, mas ele fez a diferença. Ele lembrou de uma aula que nós tivemos, ele comentou isso comigo, e ele fez esse link referente à pedra,
Gente, a falta de acesso da maioria dos brasileiros a salas de cinema, a sétima arte. Então, assim, isso foi já na introdução. Então, ele mostrou originalidade. Com certeza, eu não imagino nenhum outro aluno citando no meio do caminho de Drummond na introdução. Pode citar o poeta, pode citar um outro poeta, mas não é comum. Então, isso é a parte original, isso é a parte de cada um, tá? E essa figura aí na lateral esquerda, todas as linhas aí entremeadas, intertextualidade é meio que isso. São todas as disciplinas que vocês têm, geografia, história, biologia, filosofia, matemática, tudo entremeado para auxiliar na redação. Vocês precisam usar essas armas a favor de vocês. E vocês têm isso na mão, como a maioria das crianças tem aí. Um giz na mão para direcionar para onde vai. É isso, são vocês, ok? Tem aí vários tipos de intertextualidade, né? Muito tranquilo, tá? Vocês podem ler com calma cada um, se for o caso para o vídeo, ou se for o slide comum, dá para ler tranquilamente, tá? É um assunto muito pertinente, muito importante, galera. Um exemplo de intertextualidade é aí no quadrinho de Maurício de Souza, maravilhoso, né? Onde tem a seguinte fala: minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. Aí o amiguinho do cachorrinho diz: e minha terra tem Palmeiras, sabe? Zoando o outro. Aí ele: cada um tem o time que quiser. Porque para ele não interessa se é poema. Ele quis falar do Corinthians, né? Aí o outro falou do Palmeiras. Então, assim, é legal, porque a intertextualidade usada no humor e futebol, né? Que é algo culturalmente muito forte no Brasil, tá? Então dá para fazer isso sim, não é feio, faz parte e é isso. Temos aí no desenvolvimento, né? Falar um pouquinho sobre a argumentação, que muitos estão com dificuldade em argumentar. Então usamos aí a intertextualidade como recurso para o desenvolvimento, né? Para poder enriquecer aí. E vamos trabalhar um pouquinho a argumentação. Os parágrafos intermediários das dissertações são reservados para a comprovação da tese apresentada na introdução. Eu tenho a tese que eu mencionei na introdução, vou reforçar isso nos parágrafos do desenvolvimento. Um argumento ele é composto de duas partes, a fundamentação e a análise do fundamento. Então, você fundamenta e vai analisar. Você começa fundamentando e continua analisando. Okay? Na fundamentação, o autor deve buscar provas de que seu ponto de vista está correto, que é verídico e que o leitor não precisa duvidar. São considerados fundamentos, né? Citações de autoridade, referências históricas, conceitos teóricos consagrados, notícias publicadas em jornais de qualidade. Lembrando aí que eu não posso dizer o nome de jornal, dizer o nome de emissora, eu falo de uma emissora de grande repercussão na televisão brasileira, ou um jornal de grande circulação, ou um jornal do estado, do Rio de Janeiro, tá? Eu não cito nomes, perfeito? É o bom senso e isso é tipo uma regra mesmo, tá? Na análise do fundamento, o redator deve explicitamente demonstrar qual é a relação entre a prova levantada e a tese proposta. Você tem que dar esse recurso para o leitor. Segue um exemplo, tá, de argumento. Segundo a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro, 70% de 1.014 casos de ofensas, abusos e atos violentos registrados no Estado entre 2012 e 2015 são contra praticantes de religiões de matrizes africanas. Esse dado alarmante comprova que o racismo estrutural brasileiro, advindo da herança escravocrata do país, é um dos fatores que mais disputam o combate à intolerância religiosa do Brasil. Então, ele começou dando a fundamentação, ele analisou, né, ele deu a fundamentação, deu aí a estatística, a porcentagem, e depois ele analisou. Tá? Então, isso é fundamentar, é argumentar de uma forma plausível, pertinente e importante. Eu não preciso correr para fazer o desenvolvimento. Vejam que aí digitadas são 5 linhas e meia, tá? Mas isso à mão vai render mais. Eu não tenho que ter pressa, eu tenho que ter consciência de que eu preciso começar, mediar e finalizar meu parágrafo, tá? Não é fazer de qualquer jeito, ok? A atividade é bem tranquila essa semana, eu vou dar um descansinho para vocês, tá? Tem uma galera aí que não tá fazendo atividades anteriores, eu vou dar esse tempo para vocês colocarem as coisas em dia. Então, a tarefa dessa vez é simples, vocês vão colocar as principais informações desses slides no caderno, em forma de tópico, ou mapa mental que vocês preferirem. Eu acho melhor tópico,
opinião minha, tá? Quem quiser pode ser digitado também, eu já tinha frisado isso em aulas no Meet, mas para quem não estava, ok? Quem ainda tem atividade anterior sem fazer, por favor, colocar em dia, a gente precisa disso para avaliar vocês, tá? Pois é importante para o entendimento da matéria também, não posso ficar pulando a atividade, dá fazendo uma sequência para eu poder ter o entendimento do todo, não só da parte. Qualquer dúvida, nosso horário de tirar dúvidas, eu estou sempre à disposição, confio em vocês e conto com a colaboração de todos, tá bom, galera? Traz incentivo para vocês. Se você esperar condições perfeitas, nunca vai fazer nada. Todo dia a gente tem um problema, todo dia tem uma situação complicada. Então, se você esperar que tudo esteja maravilhoso para eu poder estudar, para eu conseguir fazer o trabalho, não faço nada. Tem muita gente nas turmas, tanto o segundo A quanto o segundo B, com atividades atrasadas. Eu acredito que algum transtorno aconteceu e fica esperando aquilo melhorar. Não é assim. A gente precisa se organizar, a gente precisa ter meta. E se a gente esperar tudo ficar bonito, né, nunca vai ficar. A vida não é um mar de rosas e a gente precisa de incentivo próprio. A gente precisa de força. E se vocês precisarem, galera, contem comigo sempre. Beleza? Beijo grande. Fiquem com Deus. Fiquem na paz.